O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos neste 7 de setembro rezando a missa votiva em honra ao anjo da guarda do Brasil. Deus que concede um anjo às nações para guardá-las, concedeu-nos também a nós um anjo para que nós cumpramos a missão para a qual fomos destinados. Nós podemos encontrar na Sagrada Escritura essa realidade. Israel, que tem um anjo, que Deus também por meio de um anjo exerce a sua providência. Nós conhecemos também o anjo de Portugal, mas todas as nações têm o seu anjo da guarda. Então, nós hoje, neste 7 de setembro, fazemos memória, nós rezamos em ação de graças a Deus que nos concedeu um anjo e pedindo a Deus que nós sejamos dóceis a Ele, a este anjo que nos foi concedido como nação, para que nós cumpramos, para que nós atinjamos, para que nós sejamos aquela nação que Deus pensou quando nos criou como nação brasileira. Pois bem, gostaria então de refletir sobre isso a partir da primeira leitura de hoje e a partir dela seguir a reflexão. Nós estamos aqui na leitura de São Paulo, com o texto de São Paulo, primeira carta, leitura de São Paulo aos Colossenses. Carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo então escreve aos cristãos de Colossas, que estavam passando por dificuldade, que estavam passando por perseguição. São Paulo então escreve o seguinte:
ele diz, ele pede a Deus, ele faz uma súplica a Deus, né? Uma súplica insistente. Desde que recebemos estas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós. Então São Paulo, movido pelo Espírito Santo, este homem de Deus, este apóstolo da igreja, ele reza insistentemente a Deus, pedindo o que para os cristãos colossenses? Para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. São Paulo pede a Deus que aqueles cristãos conheçam plenamente a sua vontade. Aqui, meus irmãos, compreendamos, conhecer plenamente, conhecer a vontade de Deus, não significa simplesmente conhecer com o intelecto, mas São Paulo está pedindo que eles conheçam com o coração, que eles conheçam no Espírito, que eles conheçam como os santos conheceram, que eles conheçam e amem, já que conhecimento e amor estão intimamente relacionados. Então que eles conheçam a vontade de Deus, que eles amem plenamente a vontade de Deus, que a inteligência deles se abra, mas aqui inteligência é inteligência espiritual, que a inteligência deles se abra para que eles conheçam, amem, adorem a Deus e a sua santíssima vontade. Nós, na nossa oração da Quaresma de São Miguel, nós pedimos a Deus, naquele momento da grande oração de libertação, em que todos nós rezamos juntos, num dado momento, nós pedimos a Deus, abrir o nosso coração para entendermos o vosso Evangelho. Nós estamos pedindo a Deus que Ele abra o nosso coração aqui, entendamos o mais profundo do nosso ser, para que nós compreendamos que a vontade de Deus é boa, para que nós compreendamos que a vontade de Deus é santa, para que nós compreendamos e amemos a vontade de Deus, que é boa, que é santa, que é perfeita. A lei do Senhor Deus é perfeita. E para que nós, uma vez compreendendo, conhecendo, amando a vontade de Deus, nós queiramos que muitas outras pessoas compreendam, conheçam e amem a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, se por vontade de Deus, se por conhecer a vontade de Deus fosse apenas um conhecimento intelectual, isso não mudaria muita coisa em nós. Mas conhecer aqui no sentido de amar, de venerar, ao ponto de que sejamos dóceis a Deus e a sua santíssima vontade, mesmo aquelas vontades que para nós nos custam, que são exigentes. Mas quando compreendemos que a vontade do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor Deus é boa, que aquilo que Deus apresenta a nós é o melhor para nós, nós, se movidos pela caridade, vamos querer isso para nós e para os nossos. Daí vem um dos fundamentos da evangelização. Isto é, então eu vou querer que muitas outras pessoas conheçam a vontade de Deus, amem a vontade de Deus, para que alcancem a salvação destinada a todos nós, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois bem, então nós estamos rezando na nossa Quaresma de São Miguel. Abri o nosso coração para entendermos o vosso Evangelho, para que vivamos como filhos da luz, demos testemunho da verdade e pratiquemos obras de caridade. Então é isso que está aqui em plena comunhão com o que São Paulo hoje aqui na primeira leitura está apresentando. Isto é, então ele pede a Deus
que os colossenses cheguem a conhecer plenamente a vontade de Deus com toda a sabedoria, com o discernimento da luz do Espírito. É um conhecimento espiritual. Versículo 10. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. O que é que o inimigo quer colocar no nosso coração? Que fazer a vontade de Deus, ser agradável a Deus, é perder algo bom para nós. Que a vontade de Deus, ela é castradora. Que a vontade de Deus, ela no fundo, é má. Porque Deus nos impede que nós satisfaçamos todos os nossos desejos. Quando na verdade, esse desejo que existe no nosso coração, de experimentar todas as coisas, é um desejo desregrado. É um desejo que já foi inculcado, colocado no nosso coração, quando o diabo nos fez aquela proposta: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então esse desejo desregrado de experimentar todas as coisas, quando então somos movidos pelo Espírito Santo, nós queremos fazer apenas e tão somente a vontade de Deus, e nos sentimos felizes, quando movidos pelo Espírito, por querermos fazer apenas e tão somente a vontade de Deus. Então é isso o que São Paulo aqui está pedindo para os cristãos colossenses, que nós levemos uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Compreendamos aqui que nós estamos num ambiente bem paganizado, em que esses cristãos de origem pagã estão deixando todo o paganismo para abraçar Cristo e o Evangelho. E meus irmãos, nós hoje não estamos numa situação muito diferente. Abraçar Cristo e o seu Evangelho significa que nós precisamos nos desvencilhar, que nós precisamos deixar para trás tanta coisa que o mundo nos apresenta como aprazível, como desejável. Versículo 11. Animados de muita força, pelo poder de sua glória e de muita paciência. Isto é, São Paulo pede o dom da fortaleza para os colossenses, que eles tenham muita força para suportar com paciência as dificuldades, as tentações, as perseguições. Que eles tenham muita força para suportar com paciência. Meus irmãos, isso que São Paulo pede para os cristãos de Colossas, nós precisamos pedir para cada um de nós, e de um modo particular hoje, 7 de setembro, pedir para a nossa nação, pedir para o nosso país, que Deus conceda a nós brasileiros o conhecimento da sua vontade, que nós conheçamos o que agrada a Deus e vejamos que aquilo que o mundo tem apresentado para a nossa nação, por mais que se apresente desejável, é mau. Então que nós brasileiros, e de um modo particular, que nós cristãos brasileiros estejamos tão convencidos interiormente disso, que nos tornemos missionários, para levar esta mensagem, para falar a respeito de Cristo, para falar a respeito da beleza do Evangelho, para falar a respeito da beleza da palavra de Deus, e falar a respeito da feiura do pecado, como o pecado é mau, e como o diabo, com as suas propostas, vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer com a nossa nação. Então, com todo respeito, mas com toda a caridade, falar para os nossos irmãos de nação, que isso que é apresentado como orgulho, é pecado.
que isto que é tido como algo muito normal, está fora dos planos de Deus. Deus não fez o homem para o homem e a mulher para a mulher. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E tudo que está fora disso é pecado, é abominação. E com todo respeito à pessoa, mas com todo ódio ao pecado, precisamos ter caridade e tentar ganhar o maior número de pessoas para Cristo, porque esta é a nossa vocação. Foi para isso que Deus nos deu um anjo, para que nós alcancemos, para que nós atinjamos a finalidade para a qual nós fomos criados. Esta nação precisa ser de Jesus. O Brasil precisa ser católico. E se nós ficarmos de braços cruzados, isso não vai acontecer, porque aquilo que Deus quer fazer por meio de nós, Ele não abre mão. E esse é um trabalho que Deus quer fazer por meio das nossas ações. Então, vamos lá, meus irmãos, vamos sair do nosso comodismo. Não tenhamos medo nem vergonha do Evangelho. Com toda a caridade, com toda a paciência, com todo o respeito à pessoa, mas movido primeiramente pela caridade e pela verdade, nós vamos evangelizar. Imagine, aqui um coroinha nosso, meus santos, um menino de 9 anos, que está recebendo no seu caderno, na escolinha, lá com ideologia de gênero e formação, tentando formar sua mentalidade para novas famílias. Então está lá a família tradicional. Se você olha pela carinha dos bonecos, do livrinho de um coroinha nosso, quando tem um casal, uma família tradicional, o pai, a mãe e os filhos, o pai com a cara sisuda, dá até medo. O pai com a cara sisuda. Mas quando tem 2 mães e uma criança, uma carinha linda. Quando tem 2 pais e uma criança, uma carinha fofa. Mas quando tem um homem e uma mulher, uma cara feia. Não diz nada. Mas a criança que sem perceber vai captando isso, qual é a mensagem que se passa? Que homem e mulher é algo, no mínimo, não tão interessante assim. Olha como as 2 mães estão felizes com os seus filhinhos. Olha como os 2 pais estão felizes, estão alegres com os seus 2 filhinhos, com os seus filhinhos. Então, isso para uma criança de 9 anos. E não pensem vocês que somente está acontecendo isso com este coroinha nosso aqui, de 9 anos. Essas coisas vão acontecendo, estão se espalhando cada vez mais. Meus santos, não tenhamos dúvidas, nós chegaremos ao momento em que será apresentado nos cadernos curriculares, escolares, poligamia. Porque homem com homem e mulher com mulher já está sendo apresentado. Os seus filhos estão vendo isso. Não sei se vocês estão vendo que eles estão vendo, mas eles estão vendo. Então, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, pessoas com animais. Sim, porque já em países não achem cômico. Seria cômico, mas é trágico. Isso está acontecendo. Já se pode, em alguns países da Europa, se casar com animais e deixar a herança para eles. Você já pode se casar com animais e deixar a herança para os animais. Isso chegará aqui. A questão é, como nós estaremos quando isso chegar? Porque chegará. Estaremos firmes no Senhor, firmes na nossa vocação, conhecendo e amando a vontade de Deus, e estando firmes, dispostos
porque fortalecidos, cheios de fortaleza, para suportar com paciência as dificuldades de ser cristão no mundo paganizado, ou iremos esmorecer? Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, já foi reconhecida por um juiz a união de um homem com 2 mulheres. Por quê? Porque para esse juiz, o que define uma família é o afeto. Ah, é? Então tá bom, então eu posso ser família com meu cachorro, que você gosta do seu cachorro. Padre Flávio mesmo tem uma cadela. Então, você tem família com cachorro. Ah, não, mas eu gosto muito daquela poltrona. Você tem família com aquela poltrona. Ora, se família é questão de afeto, você pode gostar de coisas, você pode gostar de animais, mas o afeto não é o distintivo e o fundamento de uma família, pelo amor de Deus. Então, subverte como se fosse algo belo, quando no fundo é algo diabólico. Estão querendo destruir a família desde a sua base, o pai, a mãe e as crianças. Vocês têm consciência de que uma criança hoje de 9 anos, quando ela tiver 20, ela não verá mais esses pecados sobre os quais eu estou me referindo, como nós mais velhos vemos, que nós somos ainda formados na mentalidade cristã, mas eles já estão sendo criados nesse, aspas, novo normal. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que nos conceda de tal maneira um conhecimento profundo, que nós amemos, conheçamos e amemos a vontade de Deus, e por amor a Deus, nós passemos isso para os nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os nossos vizinhos, porque ai de mim se não evangelizar. Não é isso que diz São Paulo? Ai de mim. Por que ele diz isso? Porque ele é movido por um amor ardente, e ele precisa, e quem ama, quer que a pessoa amada seja amada por um maior número de pessoas. Então nós queremos que Jesus seja amado, que a sua verdade seja conhecida, que a sua palavra seja difundida, e esta é a nossa missão, e para isso o anjo nos foi dado, para que nós cumpramos, para que nós atinjamos esse destino, porque Deus não nos fez terra de Santa Cruz para nós nos tornarmos uma nação pagã. Deus não nos fez terra de Santa Cruz para que nós cuspamos na cruz e viremos as costas para Cristo. Mas, meus irmãos, isso não nos será concedido se nós não estivermos dispostos a pagar o preço. Enquanto nós continuarmos na nossa posição cômoda, sem querer perder nada por causa de Cristo, nós nunca seremos cristãos de fato. Mas quando nós conhecermos a verdade, e a verdade liberta, quando nós conhecermos a verdade e amarmos de todo o coração, nós estaremos no mesmo espírito de São Paulo, que disse: por causa de Cristo, eu perdi tudo. E pergunta a São Paulo se ele estava triste em dizer isso. Feliz. Por quê? Porque ele viu que pela verdade, que pela vontade de Deus, que pelo Evangelho de Cristo, vale a pena perder tudo, porque está fazendo um ótimo negócio. É por isso que aqui para os cristãos de Colossas, São Paulo, ele diz isso. Ele vai falando no versículo 12: com alegria, dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele vos libertou do poder das trevas, e vos recebeu no reino do seu Filho amado. Então dai graças. Mas esses cristãos estavam sofrendo, sim, mas eles sabiam que bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, perseguirem, maltratarem.
maldisserem por causa de mim, do meu evangelho, alegrai-vos, exultai, porque grande será a vossa recompensa. Porque esses cristãos sabem, São Paulo sabe que perder algo por Cristo e ganhar almas é maravilhoso, porque nós nos assemelhamos a Cristo, que para ganhar as nossas almas, perdeu, derramou o seu sangue. E nós somos discípulos de Cristo. Então vamos lá, meus santos, pedir a intercessão. Estamos rezando a quaresma de São Miguel, pedir a intercessão de São Miguel, para que ele nos alcance a força, a parresia, a disposição de espírito necessária para que sejamos cristãos de fato, católicos de fato, num país paganizando-se, mas que estejamos dispostos a sofrer as dificuldades de viver num mundo que se paganiza, mas que nós queremos nos fazer tudo para ganhar alguns. Como diz São Paulo, fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me forte com os fortes, para ganhar alguns para Cristo. Então vamos lá, comecemos em casa, com os nossos filhos, mas com os amigos dos nossos filhos, com aqueles que frequentam a nossa casa, com os amigos do prédio, do condomínio, com os amigos e companheiros do trabalho, a anunciar Cristo, a beleza do evangelho, a verdade da palavra de Deus e a feiura do pecado. Não queira ser politicamente correto, medrosinho, covardezinho. Se eu disser isso, que isso é pecado, vão fazer memes comigo. Ai, que coisa horrorosa, né? Sofrer um meme. Tenha vergonha. Os cristãos morriam e derramavam sangue. Você com medo de ser ridicularizado. Paciência. Você quer ser agradável a quem? A Deus ou aos homens? Então, que Deus nos conceda este conhecimento profundo. E para isso, nós pedimos a intercessão do Arcanjo Miguel, anjo guerreiro. Pedimos a intercessão dos nossos anjos da guarda, que nos foram dados para que nos protejam, nos guiem, nos iluminem, para que nós atinjamos a vocação para a qual nós somos criados. Pedir a intercessão do anjo da nossa nação, para que arranque o trono de Satanás deste país, para que não permita que as nossas crianças sejam desvirtuadas, para que pise a cabeça da serpente que leva este país a se voltar contra Cristo, a voltar as suas costas cada vez mais para Cristo, para que nós sejamos uma nação católica, que Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta nossa nação, interceda por nós. Nós daqui a pouco, já estou terminando, nós iremos fazer a oração do anjo do Brasil. Está aqui nos genuflexórios. Quem ainda não pegou, pode pegar. E depois da comunhão, aqueles que puderem, podem se ajoelhar ali diante do quadro do anjo do Brasil, do anjo da guarda da nossa nação. Nós iremos rezar esta oração. E ela reza o seguinte: Santo anjo do Brasil, vós fostes encarregado pelo Pai Eterno de guardar esta terra de Santa Cruz e ajudá-la a crescer e a desenvolver-se conforme os seus desígnios benevolentes. Então este anjo recebeu de Deus a missão de guardar esta nação. E quando nós, meus santos, nos unimos à vontade de Deus, nós somos todo-poderosos. Quando nós queremos o que Deus quer, nós somos todo-poderosos, porque nós estamos na vontade de Deus. Ora, Deus nos deu um anjo para que esta nação cumpra os seus desígnios. E nós então hoje, neste dia, neste 7 de setembro, nós queremos dobrar os nossos joelhos e pedir esta graça para a nossa nação. Pedir que o diabo seja destronado da nossa nação. Pedir que Deus nos conceda que a fé católica cresça cada vez mais, que o comunismo seja extirpado da nossa nação. Isto que é mal, que é uma desgraça para o nosso país, que é contra a fé católica. Então que
o nosso anjo da guarda, que o anjo do Brasil, que o arcanjo Miguel, que Nossa Senhora Aparecida nos ajudem, nos auxiliem. Mas precisamos rezar com o coração, não rezar tibiamente, frouxamente. E não apenas hoje, mas frequentemente rezar pela nossa nação. Mas continua: nós cremos no vosso poder junto de Deus e confiamos na vossa prontidão em socorrer-nos. Ora, se Deus deu um anjo a esta nação, não foi para que ele ficasse sem função. Então vamos dar trabalho ao anjo deste país. Estão querendo legalizar a lei, né? Legalizar o aborto. Nós iremos pedir ao anjo do Brasil que interceda por nós para que esta desgraça não aconteça. Nós estamos vendo essa investida no sistema educacional do nosso país para perverter as nossas crianças desde cedo. Nós iremos pedir a intercessão do anjo do Brasil, dos santos anjos da guarda dessas crianças, para que combatam e destronem Satanás e não permitam que os planos maus se realizem. Nós estamos vendo que os nossos jovens, com esta ideologia de gênero, que os nossos jovens estão sendo bombardeados. Nós iremos pedir a intercessão do anjo da guarda do Brasil para que auxilie os jovens da nossa nação, porque eu sei que é um chavão, mas de alguma maneira é verdade, eles são o futuro da nossa nação. Então rezar, pedir a intercessão deste anjo que nos foi dado. Ajudai, sede, pois, nosso guia, para que cumpramos convosco a missão no mundo. O Brasil tem uma vocação, o Brasil tem uma missão. Da mesma maneira que eu fui criado e eu tenho uma vocação, eu tenho uma missão, o Brasil tem uma vocação, tem uma missão, e o Brasil precisa cumprir a vocação, a sua missão para a qual ele foi destinado. Então vamos lá. E isso, sem sombra de dúvidas, está intimamente ligado à nossa vocação católica, à nossa vocação cristã. Ajudai a igreja no Brasil a anunciar com franqueza, com parresia, com coragem, sem pudor humano, sem querer ser politicamente correta. Ajudai-nos, a nós, igreja, anunciar Cristo com franqueza e alegria, e a penetrar toda a sociedade como fermento do Evangelho. Então vamos lá, vamos fazer cultura novamente no nosso país, vamos ser sal da terra e luz do mundo. Não vamos entrar em tudo aquilo que faz parte, tudo aquilo que é bom, que é lícito, que faz parte da nossa sociedade, para fermentar com Cristo, o fermento cristão. Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro. Não tenhamos dúvidas, meus santos, não é contra seres de carne e sangue, não é contra político A ou B que nós lutamos contra Satanás e os seus demônios, que podem se utilizar de político A e político B, de intelectual A e intelectual B, de um artista este ou aquele. Mas primeiramente, principalmente, o nosso foco está contra Satanás e os seus anjos e os seus demônios. É contra eles que nós lutamos. Então, se é contra seres espirituais, nós precisamos também lutar no campo espiritual. Lutar em todos os campos, mas o campo espiritual é o primeiro, sem sombra de dúvidas. E guardai-nos. Aqui é um resumo, nós iremos fazer a oração completa. E guardai-nos sempre debaixo do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe e Rainha, para que permaneçamos fiéis no caminho de Jesus, o único que nos conduz da terra ao céu. Que hoje, meus santos, no dia do anjo do Brasil, que nós brasileiros rezemos pelas nossas famílias, rezemos pelas nossas paróquias, rezemos
pelos nossos governantes, rezemos pelos governantes bons e pelos governantes maus, pelos políticos bons, pelos políticos maus, rezamos por todos para que a vontade de Deus seja feita. Rezemos pela nossa nação, para que aquela vocação que Deus nos deu quando nos criou, nós por sua graça e auxiliados por tão grandes intercessores, nós atinjamos esta missão para a qual nós somos criados. Hoje então, de uma maneira particular, peçamos a intercessão do anjo da guarda do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.